quem vai ter o direito de escolher é o devedor. Tudo bem? Nessa segunda opção, então, mesmo que ele queira colocar na petição, não vai valer, né? Não vai valer porque, digamos que o título é omisso. Aí vem o credor e fala, eu quero escolher. Não. Título omisso, quem escolhe é o devedor. Se o título fala é o credor tem que falar na petição inicial. Caso ele não fale, vai ser transmitido o direito ao devedor. Obrigada. Ok? Então, feita essa petição inicial com essas observações de quem cabe a escolha do que será entregue, vamos fazer a nossa petição inicial e levar ao juiz. E aqui o juiz, pessoal, percebam o que o juiz vai fazer. O juiz ele vai determinar a citação deste devedor para que entregue essa coisa individualizada. Então, no caso aqui, dependendo da escolha, então digamos que a escolha foi do credor e o credor já escolheu, o credor fala para o juiz, a mim cabe a escolha, inclusive eu já fui lá e já falei qual que eu quero. Já escolhi qual que eu quero. O credor pode falar isso. Então, o juiz vai mandar que se entregue essa coisa individualizada. Percebam que aqui, pessoal, né, quando a gente olha os artigos 811, 812, não tem prazo para entrega. Na entrega de coisa incerta, não veio estipulado o prazo, mas lembra que a gente usa de forma subsidiária coisa certa? Então, o prazo aqui, via de regra, será de 15 dias. Então, professora, quer dizer que aqui, no coisa incerta, o juiz vai mandar entregar. Deixa eu passar aqui para baixo para ficar melhor. Então, eu fiz a minha petição inicial e o juiz vai mandar entregar de forma individualizada, ou seja, o que de fato tem que ser entregue no prazo de 15 dias. Ou um prazo maior que o juiz estipular, tá bom? Mas aqui a regra vai ser de 15 dias. E se ele não entregar, adivinha, multa. Multa está sempre presente aqui. Se não entregar, pagamento de multa. Aí vai gerar os problemas. Então, vamos lá citar o nosso devedor e vamos ver o que ele vai nos entregar. Nesse caso, recebi o que me foi entregue, né? Recebi o que me foi entregue. Vai gerar um direito de impugnação. Olha aqui o que diz o 802. Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra. E o juiz decidirá de plano ou, se necessário, vai ouvir um perito para nomear. Então, eu posso receber e falar assim, não gostei. Mas você não gostou por quê? Né? Você não gostou porque não está entregue na forma como foi estipulada, ou você não gostou porque você é criança birrenta e não está sabendo fundamentar por que você não gostou? Né? Então, percebam que eu, credora, essa coisa eu não aceito. Mas eu não aceito por quê? Porque eu não gostei, porque eu queria. Não, eu não aceito porque a vaca que você está me dando é a mais fuleira que tem aí. É a vaca que menos dá leite, é a vaca mais magrela que tem, que me deu a pior vaca que você tinha aí. Então eu não quero. Eu tenho o direito de recusar. Eu tenho o direito de impugnar e falar, não, essa eu não quero não. Porque essa é a pior. Essa não vou aceitar. Da mesma forma que o devedor também pode falar, ó, que vaca você quer, credor? Você quer a mimosa. Mimosa? Mimosa não. Mimosa não, porque é a melhor vaca que eu tenho. E ela eu não vou te entregar. Então pode sim haver uma impugnação, tanto da parte do credor quanto da parte do devedor. Então percebam que essa questão da escolha, claro que inicialmente está determinada no título, mas pode ser impugnada. Então, vamos aqui ao procedimento para que você possa entender. Feita a citação, vai-se fazer essa escolha com a entrega. E aí, havendo essa entrega, pode haver uma impugnação. O que é impugnar, professora? É falar que eu não aceito. Falar que eu não quero que ele está me entregando.
Eu, credor, tenho 15 dias para falar que não aceito, e eu, devedor, também tenho 15 dias para falar que eu não entrego, para falar que essa vaca mimosa eu não vou entregar. É a melhor vaca que eu tenho. Tem trocentas vacas aqui, você quer essa? Essa eu não vou te entregar. Tem as outras vacas que eu te dou, mas essa eu não te dou não. Então percebam que é um direito das partes fazer essa impugnação, seja do credor, seja do devedor. E aí, meus amigos, o juiz vai ter que resolver. Se necessário for, nomeia um perito, né, para se avaliar ali qual que tem que ser entregue, e vai se decidir ali conforme for alegado pelas partes, até que se chegue aí numa melhor solução, tá bem? Então, cuidado com a entrega de coisa incerta. Você precisa se lembrar que, primeiro, não tem prazo determinado pela lei. A gente vai utilizar o prazo depois 15 dias para cumprimento. Então, 15 dias utilizando subsidiariamente depois da certa. Segundo, preciso me atentar a quem vai escolher o que vai ser entregue, certo? Quem vai escolher. E o que vai ser entregue está dentro do que foi contratado. Porque eu não posso receber algo melhor, certo? E nem algo pior. Eu não posso admitir que o devedor me entregue a pior vaca que ele tem, o pior cavalo que ele tem. Da mesma forma que o devedor não vai me entregar a melhor vaca que ele tem. Todos conseguiram compreender isso, que isso vai gerar o que nós chamamos de impugnação. É o credor falar para o juiz, olha aqui o que ele está me entregando, totalmente desconforme com o que a gente contratou. O combinado era a vaca tal, né, de tal rebanho, lá, com tantas arrobas, e ele me veio com uma mimosa de 75 anos que não dá mais leite nenhum, já está, coitada, muito velhinha, muito magrinha, não é o que a gente estipulou, não aceito. Tudo bem? Você deu uma fundamentação para isso. Da mesma forma que o devedor também vai falar, não entrego Dona Mimosa. Dona Mimosa é a melhor vaca que eu tenho. Vaca topíssima, inteira aqui de sucesso. Não vou entregar. Tem um monte aqui para eu escolher, mas a Mimosa eu não entrego. Tudo bem? Todos conseguiram compreender? Sim, professora. Sim. Ok? Aí agora então, a gente vai para uma outra obrigação. A gente vai para a obrigação de fazer. Certo? Terminamos aí certa e incerta. Vamos agora para a obrigação de fazer. Lá previsto nos artigos 815 a 821. E aí, pessoal, aqui a gente vai ter alguns pontos para a gente analisar, tá bem? Primeiro, né? Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazer no prazo que o juiz designar. Então, já começou diferente para nós. Nós vamos fazer uma petição inicial. Vamos informar para o juiz que trata-se de uma ação de execução de título extrajudicial, de uma obrigação de fazer, construir um muro, né, pintar um quadro, uma obrigação de fazer. Nesse caso, a lei diz que o juiz vai dizer qual é o prazo para cumprimento. Neste caso, não tem prazo estipulado pela lei. Não vou, ele pode dizer 15 dias? Pode, para um prazo regra, padrão aí, mas ele não é obrigado a dar 15 dias. Ele pode dar 20, ele pode dar 30, inclusive ele pode falar, 30 dias corridos, né, se ele assim entender, ou 15 dias úteis, como são os dias de regra. Aqui não há um prazo estipulado pela lei. Então, se você se deparar com uma questão, se você estiver fazendo uma prova e você lê lá, ação de execução de título extrajudicial de obrigação de fazer, não tem prazo dito pela lei para se cumprir. O juiz é quem vai decidir qual vai ser o prazo. E da mesma forma que nós falamos anteriormente, se o executado não fizer a obrigação designada
o exequente pode, é lícito, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos. E aí é que a gente vai começar a conversar agora sobre essa conversão em perdas e danos e o que vai acontecer se esse executado não fizer o que tiver que ser feito. Então vamos lá. Primeiro, petição inicial. Vou informar para o juiz que é uma ação de execução de obrigação de fazer. O juiz recebe e não me dá, não vai seguir nenhum prazo estipulado pela lei. O prazo aqui é o que o juiz entender necessário ou que estiver previsto no contrato, né? O juiz é quem vai determinar o prazo aqui. Se nesse prazo que o juiz deu, né, o executado faz o que tem que ser feito, parabéns, sentença, resolvido o problema. Mas e se o executado não fizer? Né? Pode ser que ele não faça. Se o executado não fizer, neste caso, vai incidir a multa, que você já sabe, aqui nas obrigações de entrega de coisa e de fazer, e a gente vai de não fazer, não cumprindo é multa, não tem jeito, tá? Então, se não fizer, vai incidir a multa. E aí, o credor, que no nosso caso aqui é o exequente, poderá peticionar manifestando pela conversão em perdas e danos. Que é isso aqui que muitos alunos confundem. Que eles fazem um contrato de obrigação de fazer, de construir um muro, e aí, como o muro não foi feito, já ficou aquele aborrecimento que não fez o muro, já ficou todo mundo bravo ali com a situação, aí entra com uma obrigação de quantia. Já converte automaticamente, já faz uma execução de pagar. Gente, não pode. Se o contrato está dizendo que é uma obrigação de fazer, tem que executar a obrigação de fazer. Se eventualmente ela não puder ser feita, aí no decorrer de execução, o credor vai falar para o juiz, fala, juiz, ó, eu pedi para fazer um muro, não pode ser feito esse muro, tá aí, ó, o executado não está fazendo, já veio aqui no processo, já falou que não vai fazer. Então, nesse caso, o que nós temos é converter isso em perdas e danos. E aí sim, eu vou apurar o valor, vou ver quanto é que é, vou ver se isso está descrito no contrato ou não. Mas eu não posso, em momento algum, diante de um contrato de obrigação de fazer, já automaticamente entrar com quantia certa pedindo perdas e danos. Não, você tem que primeiro pedir o que está no contrato. Professora, e se for aquela coisa fungível? Que aqui no caso, qualquer um, né? Pode ser feito de qualquer forma, pode ser feito por qualquer situação. Aí, no caso, qualquer um pode fazer, poderá nomear um terceiro para fazer a obrigação. E aí, meus amigos, temos um problema. Então, prestem atenção. Tem um contrato de obrigação de fazer. Não deu para fazer, o credor vai ter que escolher. O que o credor quer? Converter em perdas e danos ou nomear um terceiro para fazer? Tem dois caminhos para ele seguir. E aí eu já te digo, converte em perdas e danos. Porque nomear um terceiro para fazer pode dar um BO bem grande. Vai ser mais um problema na sua cabeça. Então, professora, ação de execução no título extrajudicial de obrigação de fazer. O juiz vai citar o devedor para fazer no prazo que o juiz entender necessário. Não fez, o credor vai sentar com o seu advogado e vai ver. Nós vamos fazer conversão em perdas e danos, vamos pedir ao juiz uma conversão em perdas e danos ou vamos pedir ao juiz para nomear um terceiro. Escolha as perdas e danos, por trabalho que é nomear um terceiro para fazer. Então, vamos supor que era um contrato de construir um muro. O credor não quis saber de converter em perdas e danos. Então, ele preferiu que fosse nomeado um terceiro para ir lá e construir o muro. Não é o devedor, é um terceiro que vai lá e vai construir o muro para ele. Mas olha o que a lei diz sobre isso. Cuidado se for nomeado um terceiro. Deve ser escolhida
a melhor oferta pelo juiz. Já começa por aí. Então, dessa decisão que o juiz é quem vai escolher qual é a melhor oferta, eu vou te explicar como que é essa oferta, cabe inclusive recurso dessa decisão, o nome desse recurso é agravo de instrumento. Por hora você não precisa saber o nome, só precisa saber que essa decisão do juiz, que vai escolher esse terceiro, cabe recurso, tá? Por quê, professora? Porque, como eu disse, toma muito cuidado, porque a partir de agora você entrega nas mãos do judiciário que o judiciário escolhe alguém para fazer um muro para você. E aí, meu amigo, pode vir qualquer pessoa. Pode vir o Zé Orelha, pode vir o Zé Orelha Seca, pode vir o Zé Bonzão, pode vir qualquer um fazer um muro para você. Aí se esse terceiro fizer um muro e cair, o problema é seu. É isso que a gente vai ver aqui agora. Você não quis fazer um terceiro? Você não entregou isso para o judiciário? Olha lá o que acontece, um terceiro vai lá e faz. Se o terceiro contratado não realizar a ação no prazo ou fizer de modo incompleto, não foi nomeado um terceiro e esse terceiro fez de modo incompleto ou defeituoso, poderá o exequente requerer o juiz para que no prazo de 15 dias autorize a concluí-la ou repará-la à custa do contratante. Então já começa cheio de problema, porque o que nós temos aqui? Vai ser feito um orçamento, tá aqui ó, problemas do orçamento, tá? Então vai ser feito um orçamento. Como que é esse orçamento? O juiz vai lá e vai dizer, olha, vai candidatar pessoas ali, quem quer construir o muro? Aí vai vir um monte de gente ali se candidatar, falar que sabe construir o muro, quem que ele conhece, vai colocando as pessoas ali, aí o juiz vai escolher um, né? Escolheu lá o Zé Pereira. E aí o Zé Pereira vai lá construir o muro. Quem vai escolher isso é o juiz. Percebam que quando o credor ele faz essa escolha, pessoal, nós temos esse problema que eu estou dizendo. O juiz vai escolher, fala, bom, esse aqui. E aí, se esse Zé Pereira faz de modo incompleto, ele vai ter que ali refazer. E para ele refazer, o juiz, você vai ter que requerer para o juiz para que ele autorize a concluir ou reparar as custas do contratante. Quem é o contratante? O credor. E aí, ouvido o contratante no prazo de 15 dias, o juiz mandará avaliar os custos e as despesas. Então, o credor tem que ir lá e pagar. Se o credor não concordar, o juiz é quem vai decidir quanto que vai pagar. Olha como que isso gera um problema, você colocar um terceiro para fazer essa obrigação. Ainda, se o exequente quiser executar, eu vou lá construir o muro então. Né? O próprio credor fala, eu vou, ou eu vou mandar alguém lá fazer e vou ficar olhando. As obras e os trabalhos necessários para a realização terá preferência em igual condições de oferta em relação ao terceiro. O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 5 dias. Então se eu quiser credor, vou lá e falo para o juiz, não juiz, eu vou lá fazer o muro. Olha a ideia, né? Ou então, eu vou ficar lá olhando para ver quem está construindo esse muro. E aí, claro, vai ter esse direito de preferência, quem lá fazer, você faz. Mas perceba que isso não tem cabimento nenhum. Depois eu cobro o valor do devedor. Sim, depois você vai cobrar o valor do devedor, mas que lógica que tem você colocar um terceiro para fazer isso? Então, pragmaticamente falando, e do que alguns doutrinadoras também fazem críticas quanto a isso. Obrigação de fazer, certo? Não cumprindo, converte em perdas e danos. Aí você vai apurar o valor e vai virar um pagamento de quantia. Não nomeia um terceiro, porque se você nomear um terceiro, vai ser feito essas ofertas, o juiz é quem vai ali escolher, e aí ele vai escolher do que ele entender melhor, do que ele entender melhor oferta. Pode dar um problema, esse terceiro pode vir a fazer de forma incompleta. Você, credor, se quiser assumir a bucha, a responsabilidade é toda sua. Então, evite o problema e faça a conversão em perdas e danos. Tudo bem? Obrigação de fazer. É claro que, pessoal, e se for professor um show, né? Esse show não tem como ser feito por um terceiro.
Então, nesse caso, a única opção aqui é fazer perdas e danos. Tem outro caminho. Vão ter certas obrigações infungíveis, por isso que a gente fala aqui, ó, só se for fungível, que qualquer um pode ir lá fazer. Agora, infungível, por exemplo, pintar o quadro do Picasso. Só Picasso vai lá e pinta. Se não for o João Picasso, ninguém vai poder pintar esse quadro. E isso é uma obrigação infungível e, portanto, não cabe terceiros. Fazer o show do Michel Teló. Só o Michel Teló pode ir lá fazer o show. Não quero o cover do Michel Teló, eu não quero a mulher dele, Thaís Versosa, eu quero ele. Ah, mas ele não pode, então perdas e danos. Agora, se é construir um muro, né? Fazer uma piscina, construir uma laje, aí qualquer um da área ali vai saber fazer, né? Qualquer um que seja apto ali, eu não sou uma dessas, mas qualquer um ali vai saber fazer. E aí isso é obrigação que fungível, qualquer um sabe fazer. E aí, caso a lei autoriza que possa ser feito por um terceiro, mas com todas essas observações, que esse terceiro vai ser escolhido pelo juiz, que esse terceiro, se for você, credor, vai assumir toda essa responsabilidade. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem. Certo? E aí, a última obrigação aqui, obrigação de não fazer. Eu confesso que a obrigação de não fazer, ela gera um pouquinho de confusão. E como assim, né, professora, obrigação de não fazer? Muito simples, pessoal. Digamos que eu faço um compromisso com vocês, até coloquei aqui no material para vocês não se esquecerem. Falo assim, gente, vou fazer um compromisso com vocês que aula nenhuma minha eu vou falar latim. Aula nenhuma minha eu vou usar nenhum termo em latim. Beleza, fiz um compromisso. Quando eu falar latim, eu descumpri aquilo que eu disse. Então, eu estou descumprindo algo que foi acertado. A obrigação de não fazer, na verdade, é uma obrigação de desfazer. Na verdade, ele é uma obrigação de desfazer. A senhora falou que não era para falar. É que não dá para voltar atrás nas coisas que a gente fala, né? Mas se desse para voltar atrás nas coisas que a gente fala, era exatamente isso. Então, digamos que tem um contrato que está estabelecido que não é para construir um muro naquele lugar. Que se construir um muro, vai tampar a piscina, vai tampar as sacas, lá. Não é para fazer nada ali. O cidadão vai lá e faz. Nesse caso, eu vou fazer uma ação de execução de obrigação de não fazer. Porque aquele cidadão que fez o muro desfaça o muro que ele fez. Isso é obrigação de não fazer. No fundo, ela é uma obrigação de desfazer. Desfaça aquilo que foi feito. Diga, Flávio. Ô, professor, e como que faz quando não consegue voltar ao status quo anterior? Perdas e danos. Tudo aqui a gente está convertendo em perdas e danos daquilo que não puder ser, não voltar como era, né? A pessoa não tem como mais desfazer. Então, nesse caso, a gente vai converter aqui em perdas e danos, tá? Então, aqui eu tenho que observar que é uma prestação negativa e infungível. Não tem como ser feito por outra pessoa a não ser aquela que fez. Quem fez isso aqui? Ah, foi o seu João. Não era para ele fazer isso. Então, o seu João vai ter que desfazer. Ele que fez, ele que tire, tá? Então, aqui, quando alguém assume uma obrigação de não fazer, ele cumpre desde o momento que a obrigação surgiu. Esse que é o engraçado da obrigação de não fazer. A partir do momento que você fala, não construa um muro. Fez o contrato hoje, você já está cumprindo. Não estou construindo um muro. Fez o muro que não era para fazer, meu amigo, agora você tem uma obrigação de desfazer aquilo que foi feito. Então, quando nós vamos para o judiciário, na verdade, nós estamos querendo que se desfaça aquilo que foi feito. Então, portanto, é uma obrigação de desfazer, né? Se a gente for parar para pensar, uma obrigação de desfazer ou de fazer, né? De fazer aquilo que foi feito de forma errada. Esse que é o objetivo aqui. Então, para quem ainda não viu obrigações, perceba que a obrigação de não fazer, você vai associar como aquela obrigação que tem que ser desfeita.
Ela foi feita, mas não era para ter sido feita. Então, temos que desfazer. É daquela situação que a gente fala, né? 2 trabalhos, né, meu amigo? Fazer e desfazer, né? Quando você não quer briga com alguém, você fala, 2 trabalhos, né? Ter que brigar e depois eu ter que fazer as pazes de novo. Então, melhor não brigar. Que é a mesma coisa. Não é para fazer um muro, mas se fizer um muro, vai ter que tirar. Essa é a fundamentação aqui. E aí eu tenho 2 artigos também, que eu vou utilizar subsidiariamente das obrigações de fazer. Então, eu vou pegar aqui específico 822 e 823. O que nós temos? Sempre petição inicial, que vai para o juiz. Nessa petição inicial, eu falo que nessa petição inicial você vai dizer para o juiz que foi feito um contrato, que é um título executivo extrajudicial, do qual foi determinado que não era para fazer, não era para colocar a cerca, e foi colocada. Então, nesse caso, tem que ser desfeita, a cerca tem que ser, o muro tem que ser derrubado. E aqui, da mesma forma que a gente falou da obrigação de fazer, também não tem um prazo estipulado pela lei. O juiz é quem vai determinar qual vai ser o prazo. Você tem 30 dias para desfazer o muro. Você tem 20 dias para desfazer. Então, é o juiz quem vai determinar o prazo. Citou e a parte, o executado desfez, parabéns, sentença. Agora, se ele não desfizer, não vai lá destruir o muro, adivinha quem aparece? Multa, né? Se não quiser, multa. E o credor poderá peticionar manifestando pela conversão em perdas e danos, que é o que o Flávio acabou de me perguntar. Professora, e se não tiver como, né? Então, nesse caso, vamos aqui ter as perdas e danos, tá bom? Que vão ser convertidas. Vamos apurar o que de fato ficou devido, né? Foi devendo, que prejuízos que foram causados. E aí, pessoal, tem um ponto que a gente vai analisar aqui também, que deverá nomear o terceiro que irá fazer a obrigação à custa do devedor. Se puder ser feita por um terceiro, se puder, porque na maioria dos casos não vai poder, se puder, a gente nomeia esse terceiro, mas quem vai pagar ele, quem vai se responsabilizar por ele é o devedor, tá? Se for o caso, tá certo? Então, via de regra, converte por perdas e danos, não sendo possível, né? Ou tendo aí, podendo nomear um terceiro, a gente nomeia um terceiro, total responsabilidade do devedor, certo? Tem ainda um ponto que é sobre essa situação de se verificar a modalidade da obrigação. Então, aqui ela pode ser instantânea, o ato de descumprir se dá naquele instante. Então, naquele momento, né, eu já tive a situação da quebra do contrato, digamos assim, o descumprimento já aconteceu. Como assim, professor? Olha aqui. Obrigação de guardar sigilo. Então, tem uma obrigação de se guardar sigilo. Se aquilo se torna público, é algo que eu não tenho como desfazer. É algo que já foi instantâneo, já se desfez naquele momento. Então, eu não tenho como voltar atrás. Como que eu vou fazer algo que era sigiloso, que se tornou público, voltar a ser sigiloso? Não há essa possibilidade. Então, nesse caso, a gente vai ter aí uma conversão em perdas e danos. Ainda eu posso ter algo que o ato de desfazer, ele é impossível, né? Aqui eu botei possível, mas na verdade é impossível. Não dá para desfazer, que é exatamente o que o Flávio trouxe para nós. Se não dá para desfazer, então não dá. Se não dá, eu vou ter que converter em perda de danos. Tudo vai depender do que foi feito, né, minha gente? Se for algo que há possibilidade de ser desfeito, vai lá e desfaz. Agora, se é algo que não tem como ser desfeito, aí, meus amigos, não tem jeito, eu vou ter que converter em perda de danos.
Professora, a senhora falou aí, já entendi, né, aqui na obrigação de não fazer, entendi lá na obrigação de fazer, entendi na coisa certa, que há essa possibilidade de converter em perdas e danos. O que é isso? Gente, é apurar o valor que é devido. Então, aquela construção daquele muro que foi feito, mas que não deveria ser feito. Quais prejuízos foram causados? Vamos apurar esse valor e vamos ali requerer uma execução de quantia. É aí que a gente vai entrar num ponto importante aqui, que é da liquidação e do cumprimento de sentença, de pagar quantia. O que eu estou querendo te dizer? Todas as vezes que eu disse aqui que eu tenho uma ação de execução, de entrega de coisa, de fazer ou não fazer, que não foi possível ser feita, ser entregue e que se converteu em perdas e danos, eu tenho que apurar o valor. Quanto é que ficou de prejuízo? E aí eu tenho um nome para dar para esse procedimento, que é de liquidação. Eu vou falar dele daqui a 10 minutos. A liquidação de sentença é exatamente eu apurar o quanto chegar num denominador, chegar num valor. Cheguei no valor, agora eu posso fazer o cumprimento de sentença. Professora, por que é cumprimento de sentença? Porque é execução de quantia de título judicial, porque eu tenho uma sentença que converteu aquela obrigação em perdas e danos. Eu tenho uma sentença da qual o juiz disse que não foi possível fazer a obrigação e que vai converter aquilo em perdas e danos. Só que às vezes, quando ele autoriza essa conversão, não é possível apurar de início quanto vai ser devido. E aí a gente passa por uma fase chamada de liquidação de sentença. Então, como que fica o processo? A ação de execução, de entrega de coisas, fazer ou não fazer. Não deu certo, converte em perdas e danos por meio de sentença. Então, o juiz dá uma sentença convertendo em perdas e danos. Faz a liquidação de sentença. Se eu não tiver um valor apurado, se eu não tiver já um valor determinado, que eu precise apurar quanto é devido, quanto é essas perdas e danos. E aí eu parto para o cumprimento de sentença. Isso é converter em perdas e danos em qualquer uma dessas obrigações que a gente falou aqui. Converter em perdas e danos é o autor pedir ao juiz, falar, juiz, não deu, diante dessas situações aqui, vou requerer as perdas e danos. E aí o juiz dá a sentença. Se o juiz já puder apurar o valor, ele já dá o valor. E aí, se tiver o valor certo, já vai para o cumprimento de sentença. Mas se precisar apurar o valor, se não tiver o valor certo, aí nós vamos para a fase de liquidação, que é justamente apurar o valor devido. Liquidar é apurar, liquidar é saber quanto vale. É isso que a gente faz nesse momento processual, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. E eu vou explicar como que funciona essa liquidação. Diga, Rafaela. Professora, desculpa, é só uma curiosidade. Aquelas coisas relacionadas à medicina, quando você vai fazer uma cirurgia eletiva, você tem que assinar lá um documento que autoriza o médico a fazer qualquer coisa praticamente. Isso entra nessas questões de fazer e não fazer? Depende, Rafaela, porque a cirurgia foi feita, foi mal sucedida, a cirurgia não foi feita porque o médico não estava apto. Que problema jurídico que isso ocasionou? Porque eu preciso saber que problema que deu para saber como que eu vou resolver. O fato de você assinar o documento, isso então não gera problema nenhum. Preciso saber qual a consequência disso. O fato de você assumir o compromisso e não puder ser feito, então, por que que o médico não fez? Ah, porque faltou um instrumento que deveria ter sido pago pelo plano. Então, eu vou fazer uma obrigação de fazer para que o plano pague o instrumento que o médico exigiu. E aí, eu vou pedir ao juiz que o plano cubra esse que está sendo exigido pelo médico.
Você me entende? Eu preciso saber qual o problema jurídico que isso ocasionou. Posso ter outro tipo de obrigação de fazer. Tenho um contrato como operadora de telefonia, né? E aí, mesmo eu pagando regularmente, do nada ela cortou o meu sinal. Então, isso poderia ser com uma empresa de energia. Ai, gente, eu tô no escritório e faço de vez em quando uns bonita aí. Aí, poderia ser ali um corte de energia indevido, obrigação de fazer para que se restabeleça o serviço. Não restabeleceu, perdas e danos. Não restabeleceu no prazo, multa. Percebam que essas obrigações de fazer e não fazer são do nosso cotidiano. São as que a gente mais se depara aí. Vai precisar fazer uma cirurgia. Uma cirurgia, um exame, obrigação de fazer. O plano tem que cobrir este exame. O plano tem que cumprir essa cirurgia. Qual o prazo? O prazo que o juiz se for uma cirurgia de emergência, 24 horas, né? 12 horas. O juiz vai dizer ali qual o prazo que tem que ser feito. Não fez, multa. Gerou um prejuízo para o paciente, perdas e danos, indenização. Então, tudo isso vai ser analisado a cada tipo de obrigação. É claro que aqui a gente está falando de uma execução de um título. Então, você tem um contrato pré-determinado, diferente de um processo de conhecimento. No processo de conhecimento, você entra com ação de obrigação de fazer contra a Unimed, contra a companhia telefônica, mas por quê? Porque você não tem um título na mão. Você tem um contrato que não foi cumprido, mas não era um contrato classificado como um título executivo extrajudicial. É um contrato do Código de Defesa do Consumidor, é um contrato de adesão que você fez quando você aderiu ao plano, que você fez quando você contratou a empresa de telefonia. Aí lá não é ação de execução. Aqui, todas essas hipóteses que eu falei, nós estamos diante de uma ação de execução, da qual eu tenho um título na mão, eu tenho um contrato assinado por duas testemunhas, com as determinações do que tem que ser feito. O que não acontece no contrato com a telefonia, o que não acontece com o contrato de um plano de saúde, porque lá no plano de saúde tem as obrigações, o que o plano de saúde tem que fazer, o que ele vai cumprir. E aí, se você precisar que seja feito algo que está no seu plano e que o plano não cumpriu, não é ação de execução cabível, é uma ação de conhecimento, é uma ação de obrigação de fazer. Professora, como que eu vou saber a diferença? Você tem que ver o que você tem na mão. O que você tem na mão é só um contrato, que no caso foi o contrato que você fez para aderir àquele plano, um contrato de prestação de serviço. Esse contrato não necessariamente é um título executivo extrajudicial. Tá? Então, nesse caso, você vai precisar ajuizar uma ação de conhecimento. Agora, se você tem um contrato que é um título executivo extrajudicial, que está lá determinando quando tem que ser feito, o que tem que ser feito, qual o prazo para ser feito, ou seja, ele é um título certo, líquido e exigível, aí você está diante de um título extrajudicial. E aí você vai exigir o cumprimento. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem, Rafaela? Tudo, professora, obrigada. Tá? Então, muito cuidado com esse ponto para vocês não fazerem confusão. Nós temos a ação de obrigação de fazer. Nós temos a ação de obrigação de desfazer. Mas é diferente da ação de execução. O que muda, professora? O título. O que você tem na sua mão? Se o que você tem na sua mão é um título executivo extrajudicial, então está previsto lá no 784, é um título certo, líquido e exigível, assinado por duas testemunhas, determinando o que tem que ser feito, quando tem que ser feito e o que tem que ser feito, isso é um título executivo. Agora, um contrato de prestação de serviço que você assinou com a operadora de telefonia, que você assinou com o seu plano de saúde, isso é um contrato de prestação de serviço, que não é um título executivo porque não está determinando o que tem que ser feito naquela data. Né? Então, por exemplo, se você precisa fazer um exame e esse exame não foi coberto pelo plano de saúde, você não vai entrar com uma execução do seu contrato. No seu contrato tem N
situações que precisam ser cumpridas. Tem procedimentos que não são cobertos pelo plano, então não é um título certo, né? Não é um título líquido, você não tem o valor exato, né? Então, ali eu preciso fazer uma ação de conhecimento, eu precisaria fazer uma ação de obrigação de fazer, e aí sim, ali eu vou pedir o cumprimento daquela obrigação. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem. Professora, e essa multa? Né, que a senhora falou aí que se não for cumprido vai gerar o pagamento da multa. Pessoal, multa é um meio de coerção, tá? Então é uma forma de se exigir o cumprimento dessa obrigação. Se não fizer, vai pagar R$1.000 por dia. Se não fizer, vai pagar R$500 por dia. E essa multa é uma multa diária, por isso que é multa por dia, também chamada com nome de astrein, né? Tem uma origem francesa aí. E aí nós temos uma discussão sobre esse valor, porque o ideal é que não seja um valor extremamente excessivo, né? Esse montante avassalador, porque se for um valor extremamente excessivo, vai causar um enriquecimento ilícito da parte autora aqui no caso, né? E não é esse o objetivo. Não está querendo deixar a parte autora rica só ganhando dinheiro de multa. O objetivo não é esse. O objetivo é uma coerção, tá? Forçar aquele devedor ao cumprimento da obrigação. Da mesma forma que o juiz tem que fixar um prazo razoável e compatível com a obrigação suficientemente para constranger. Então não adianta vir aqui com um valor extremamente excessivo, colocar uma multa muito alta, porque isso vai tornar um enriquecimento ilícito, que não é esse o objetivo dessa multa. Essa multa é forçar o devedor a cumprir com a obrigação. Eu até coloquei um exemplo aqui final. Promessa de compra e venda, na hora da venda, o vendedor se recusa. O comprador vai a juízo, requerer a obrigação. O juiz, na decisão, reconhece que a obrigação deve ser cumprida. Percebam que é um título certo, líquido e exigível. Eu tenho uma compra e venda, o que tem que ser feito e quando tem que ser feito. Então, é um título extrajudicial. E aí ele vai, o juiz na decisão reconhece que a obrigação deve ser cumprida, transitada em julgado, pode ser levado no cartório para ser registrada. A multa não é compatível com a nossa obrigação. Vão ter situações que aqui, pessoal, eu não vou ter a multa compatibilizada com o tipo da obrigação. Por quê? Porque aqui eu tive o juiz reconhecendo que a obrigação tem que ser cumprida, a decisão transitou em julgado, aí nós vamos fazer o que nós chamamos de protesto da decisão. O protesto da decisão é justamente você levar isso no cartório para registrar, e aí não dá para se exigir caso, porque não é compatível com a obrigação. O processo já foi, já caminhou, o que tinha que ser cobrado já foi cobrado. Então, tem muitas discussões sobre essa multa, e aí eu vou deixar para vocês as discussões, não vou tratar disso aqui, né, por conta do nosso tempo, mas fica aí para que vocês depois possam dar uma analisada, tirar as conclusões de vocês, do qual o valor dessa multa, se essa multa é exigível ou não. Tem muitos recursos contra, porque tem multas no valor de R$10.000, R$5.000, e às vezes é multa diária. Tem juiz que arbitra o teto, como eu disse para vocês, então ele fala assim, R$1.000 por dia, no montante máximo de 20 dias. Então o máximo que essa multa vai chegar é R$20.000. Então temos aí algumas discussões. Tem juiz, desembargador que entende que a multa tem que ser valor altíssimo, tem que ser valor de 1 milhão, né, para que realmente o devedor possa se sentir coagido. Mas isso tem várias discussões sobre isso, e aí a gente poderia falar disso aqui por muito tempo. O meu objetivo aqui é dizer aos senhores que, quando eu estou diante de um pagamento de um descumprimento de obrigação, então seja de fazer, de não fazer, de entregar, vai gerar a obrigação de pagar a multa diária e no valor que o juiz fixar. E aí, meus amigos, a gente vai ter uma variedade enorme desta multa. Tudo bem? Professor, essa multa diária pode ser qualquer valor? Sim, qualquer valor. Pode ser desde um valor fixo, né? Já teve ações
o juiz falar, considerando o descumprimento, fixa o valor de R$3.000. Não é multa diária, é simplesmente uma multa. Tem juiz que fixa a multa diária R$3.000 por dia. Juiz que vai arbitrar um limite de 20 dias, de 15 dias de multa. E aí fica a critério, né, de cada juiz, de cada caso. Tudo bem, meus amigos, passamos aqui por todas as ações de execução, de pagar quantia, de fazer e não fazer, de entregar coisa certa e incerta, e fechamos esse ciclo das obrigações, né, das execuções de título extrajudicial. Para então a gente começar um novo cenário, que é da liquidação de sentença e cumprimento de sentença. A partir de agora, a gente vai mudar o cenário. Quem anota no caderno, muda de página, faz um traço aí, que nós vamos para o processo de conhecimento. Até então, a gente estava falando de processo de execução. Agora, a gente vai para o processo de conhecimento. Qual que é o processo de conhecimento, professor? É aquele processo que você faz a petição inicial, o juiz recebe. Depois que o juiz recebe, né, eu vou até fazer um panorama aqui para vocês. Processo de conhecimento. Para quem perdeu as nossas primeiras aulas. Nós, aqui, né, no processo civil, nós temos o processo de conhecimento e temos o processo de execução. O que nós vimos até hoje? Nós vimos o processo de execução, do qual eu tenho na mão um título. Esse título é um documento hábil para ser cobrado, seja ele extrajudicial, seja ele judicial. Na execução, eu já tenho um papel na minha mão que me garante o poder de cobrar. No conhecimento, não. No conhecimento, eu tenho uma fase de cognição. O que é isso, professora? Cognição. É o juiz conhecer para lhe dar o direito que você quer. Então, no processo de conhecimento, eu tenho uma petição inicial, que eu vou falar para o juiz que eu contratei uma empresa, um plano de saúde, né? Contratei uma companhia telefônica e que não foi cumprido esse contrato. Eu vou dizer para o juiz que eu preciso que esse contrato nesse plano de saúde seja cumprido, porque tem uma cirurgia a ser feita, um exame a ser feito. O juiz vai receber, vai determinar a citação. Aí, nessa citação, ele ainda vai marcar uma audiência de conciliação e mediação. Nessa audiência, não havendo acordo, a parte réu, o devedor, o réu aqui deverá apresentar contestação. Você quer escrever a roupa aqui, eu pego ela? Professor, e se houver acordo? Se houver acordo, o juiz vai proferir uma sentença para homologar o acordo que foi feito. Uma sentença homologatória. Não havendo acordo, vai para a contestação. Então, o réu apresenta a contestação. Depois, o autor será intimado para apresentar o que nós chamamos de impugnação. Aí, o processo volta para o juiz para ele fazer o que nós chamamos de despacho saneador, que é verificar se já pode fazer um julgamento antecipado, é verificar se é caso de audiência de instrução de julgamento. Então, aqui o juiz ele pode proferir uma sentença de julgamento antecipado, ou ele pode designar uma audiência. E aqui eu vou colocar aqui, designar uma AIJ, audiência de instrução e julgamento.
Feita a audiência de instrução e julgamento, aí sim o juiz vai proferir uma sentença. Aliás, vou até colocar aqui. Antes, as partes vão apresentar memoriais e aí sim vai ter uma sentença. Isso é processo de conhecimento. Isso tudo aqui. Percebam que é totalmente diferente do processo de execução que a gente vinha falando. Essa sentença, ela é um título judicial. O juiz aqui está condenando o réu a pagar. Professora, vai ter sentença que nem sempre vai condenar. Eu tenho sentenças que são meramente declaratórias. Eu tenho sentenças que o juiz não condena ninguém a nada, o juiz dá apenas uma declaração. Tudo bem, nesse caso é um título judicial e vai morrer por aí. Mas se é um título judicial e é uma sentença condenatória, a sentença, então, ela pode ser condenatória, declaratória, tá? Ela pode ser homologatória, tem vários tipos de sentença que aí no momento oportuno, quando falar de recursos, na aula de recursos, né, na matéria de recursos, vocês vão ver, mas por hora, o que eu quero que vocês entendam? Que na sentença condenatória, ela que o juiz condena o réu ou o autor, condena alguém a fazer alguma coisa, além de ser um título judicial, que foi proferido por um juiz, eu vou ter uma segunda fase, que é a fase de cumprimento de sentença. Que percebam só vocês, o autor entrou com uma ação exigindo uma indenização. A ação mandou tudo isso aqui. Quando saiu a sentença, o dinheiro do autor está no bolso? Ah, não, professora, não está. Porque o juiz só deu uma sentença, um papel dizendo que o réu tem que pagar para o autor. Mas esse papel não é dinheiro ainda. Para ele se tornar dinheiro, eu tenho que fazer o cumprimento de sentença. Eu tenho que pedir para o juiz que essa sentença seja cumprida. Aí tem aluno que fala assim, mas professora, quando sai a sentença, que eu já li, tá lá no finalzinho assim, cumpra-se. Ah, mas daí não vale de nada, tá? Não vale dessa sentença, eu preciso fazer um cumprimento de sentença. Eu vou te explicar na aula que vem como que é esse cumprimento de sentença. E aqui, se ela é condenatória, porque esse réu tem que fazer alguma coisa, desfazer, esse réu tem que pagar alguma coisa. E aí, se é uma sentença condenatória de pagar, se é uma sentença condenatória de pagar, eu preciso ver se a sentença que o juiz deu tem um valor líquido, tem um valor apurado, tem um valor determinado exatamente quanto é. Se eu não tenho este valor, eu não posso começar o cumprimento de sentença. Eu vou repetir. Você começou com a petição inicial, finalmente você chegou na sentença. E na sentença, o juiz condenou o réu a pagar. Mas o juiz condenou o réu dizendo que o réu tem que pagar, mas não disse quanto. Não falou. Não soube, não era possível apurar quanto era esse valor. Seja porque ainda esse réu estava internado e aí, nesse caso, não era possível apurar quanto era. Seja porque era necessário um conhecimento técnico de um perito e que não foi feito, que precisa ser feito agora. Então, o juiz não pode dar uma sentença com o valor exato. Se o valor não está exato, se o juiz não deu uma sentença com o valor exato, eu não posso ir para a fase de cumprimento de sentença. E aí, como é que eu resolvo isso? Pois é, então, nesse caso, nós vamos ter que, antes de chegar no cumprimento de sentença, vou desenhar aqui para vocês, se não tem valor exato, vamos precisar fazer a liquidação
de sentença, para então depois eu iniciar o cumprimento de sentença. Então, para quem diz que o processo acaba com a sentença, está muito enganado. Não acaba. O que acaba com a sentença é a fase de cognição. É a fase de conhecimento. Você deu o direito para o juiz, deu os fatos para o juiz e o juiz te deu o seu direito por meio da sentença. E isso é fase de conhecimento, isso é fase de cognição. Acaba com a sentença. Depois da sentença, começa a fase executiva, que aí nós vamos chamar de cumprimento de sentença. Mas para que eu possa chegar no cumprimento de sentença, meus amigos, para que eu possa cobrar um valor, eu tenho que saber quanto eu vou cobrar. E aí, para isso, se eu não tenho este valor exato, necessário é a liquidação de sentença. Professor, e se eu tiver o valor exato? Se tiver o valor exato, ou se esse valor puder ser apurado por simples cálculo aritmético, ali no caso com apuração de juros e correção monetária, vamos direto ao cumprimento de sentença. Aí não precisa da liquidação. E a partir de agora, então, nós vamos falar de liquidação de sentença para na aula que vem falar do cumprimento de sentença. Então, para quem está perdido, ainda não entendeu onde nós vamos, no semestre inteirinho, a gente falou de ação de execução de título extrajudicial. Passamos pela de execução de quantia e por todas as outras espécies. Hoje nós encerramos. E agora a gente entra no segundo cenário, no cenário do processo de conhecimento, que é exatamente este quadro aqui, certo? Do qual eu tenho uma petição inicial, eu vou levar para o juiz, e o juiz, no final, vai me dar uma sentença. Essa sentença é um papel que diz que eu tenho direito. Essa sentença é um papel que diz que eu tenho o direito de receber um valor. Né? Esse papel é uma sentença que diz que o réu tem que me pagar, que o réu tem que pagar a indenização. Mas sentença não foi feita para você colocar no quadro e moldurar na parede. Sentença foi feita para se transformar em realidade. Se transforma em realidade uma sentença que condena a pagar quando vira dinheiro. E para essa sentença virar dinheiro, eu preciso analisar. Esse valor já está determinado na sentença, exatamente como tem que ser? Já. Então, ótimo, já vou para o cumprimento da sentença. Essa sentença não tem o valor exato, não foi possível apurar o valor exato, então eu vou precisar passar por uma fase chamada de liquidação de sentença. Meus amigos, essa parte aqui, ó, da liquidação e do cumprimento de sentença não é um novo processo. Não é um processo em apenso, é dentro do mesmo processo. Você vira a folhinha, passou a folhinha, caso do processo físico, né? Passou a folhinha da sentença, trânsito em julgado, pode vir ali recursos, né? Trânsito em julgado, opa, hora de começar a cobrar. Se for, gente, não me passa assim no motoqueiro aqui nessa avenida, misericórdia. Se eu não tiver esse valor exato, eu vou ter que fazer a liquidação de sentença. Se eu tiver o valor exato, eu já vou direto ao cumprimento de sentença. Todos conseguiram compreender aonde nós estamos? Para que a gente possa começar a falar de liquidação de sentença. Alguém não entendeu que nós estamos nesse novo cenário? Senão a hora é agora, minha gente. Tá? Professor, por que a senhora não começou por aí? Né? Porque lá no semestre passado, a gente aprendeu o processo de conhecimento. A gente falou de petição inicial, de audiência, porque cumprimento de sentença é muito mais fácil que a execução que a gente falou um semestre todinho. Então, eu prefiro começar por execução, que é mais difícil,
pela execução de título extrajudicial, pelo processo de execução, para depois eu partir para o processo de conhecimento para fase de execução, que é o cumprimento de sentença. Claro que na próxima aula eu vou explicar para vocês como que é esse cumprimento de sentença, ele é uma fase, né? O cumprimento de sentença, ele pode ser em apenso, mas de regra ele não é em apenso, ele é dentro do próprio processo. Vou te falar qual que é o prazo, tudo isso eu vou te explicar na aula que vem. Hoje a gente vai trabalhar aqui a liquidação. Não vamos terminar, não vai dar tempo, mas eu preciso começar a falar de liquidação de sentença. Vamos a ela então. Liquidar. Né? O que é liquidar? Liquidar uma sentença significa determinar o objeto da condenação, permitindo assim que a demanda executiva, e aí você já vai ver na sua mente que é o cumprimento de sentença, tenha início com o executado sabendo exatamente o que vai ser pago, exatamente o que tem que ser satisfeito. E aí, para isso, nós vamos utilizar os artigos 509 a 512 do CPC. Primeira coisa que a gente precisa, né, entender aqui. Primeiro ponto que a gente precisa entender. Que, né, essa liquidação de sentença, ela vai servir nas obrigações de pagar, meus amigos, tá? Eu não vou falar de execução, de liquidação de sentença, me perdoe, não vou falar de liquidação de sentença nas obrigações de fazer ou não fazer. Eu só falo de liquidação de sentença nas obrigações de pagar, tá certo? Então, professora, eu tenho ali uma condenação, uma sentença condenando a pagar. Ótimo. Essa condenação, essa sentença condenando a pagar, tem valor exato? Sim. Partiu o cumprimento de sentença. Essa sentença condenando a pagar não tem valor exato, então, nesse caso, se ela não tem um valor exato, preciso fazer a liquidação. Então, para ser objeto dessa liquidação de sentença, essa obrigação deve estar em um título judicial, ou seja, numa sentença, já que nos títulos extrajudiciais ele tem que ser certo, líquido e exigível, senão eu não consigo cumprir. Professora, então quer dizer que só existe essa liquidação no processo de conhecimento, quando eu finalizo com uma sentença, que é um título judicial, da qual eu não tenho um valor exato. Porque eu não posso falar de liquidação de um contrato que é um título extrajudicial, porque o título extrajudicial, ele precisa ser certo, líquido e exigível para ser cobrado por meio da ação de execução de título extrajudicial. Se você tem um contrato na mão que é certo, mas não é líquido, você não pode fazer ação de execução. Você vai ter que fazer uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança, por exemplo. E aí apurar esse valor, esperar o juiz dar uma sentença para então apurar o valor. Então, pessoal, para que fique bem claro, só tem liquidação de sentença quando eu estiver vindo de um título judicial, certo? Título extrajudicial não está submetido à liquidação de sentença. Por quê? Porque o extrajudicial eu só faço se a obrigação for certa, líquida e exigível. Então, nós falamos isso lá atrás, eu reforço aqui para que vocês possam entender onde nós estamos inseridos. Estamos inseridos nos processos de conhecimento, no qual eu tenho uma sentença, que é um título judicial e que eu não tenho um valor exato. E aí eu vou fazer uma liquidação de sentença.
Professora, se eu tenho na mão um título extrajudicial, você só pode cobrar por meio da ação de execução de título extrajudicial, que é isso que a gente inteirinho, se for certo, líquido e exigível. Tudo bem. Não sendo certo, líquido e exigível, você vai ter que fazer um processo de conhecimento, obter uma sentença, e aí, se o juiz der o valor, ok, partiu o cumprimento de sentença. Se o juiz não der o valor, você vai ter que fazer a liquidação, que é justamente o que a gente vai falar agora. Fui clara, meus amigos? Todos conseguiram visualizar exatamente onde nós estamos? Professor, então, para que eu possa completar aqui. Se a obrigação do título extrajudicial for ilíquida, ou seja, não é líquida, para quem não sabe, né? Sempre que o I vem na frente é porque não, né? Ilícito, não pode fazer. Ilíquido, não é líquido, né? Então, aqui eu tenho uma obrigação que não é líquida. Eu vou precisar fazer um processo de conhecimento. Eu tenho que entrar com uma ação de cobrança e obter uma sentença. E da sentença, aí sim, se o valor estiver ok, eu já posso cobrar. Se não, eu tenho que fazer a liquidação. Não posso fazer ação de execução de título extrajudicial se o valor não for líquido. Então, tá? Para quem ainda não entendeu. Liquidação de sentença só acontece quando eu estou dentro de um processo de conhecimento que teve uma sentença condenatória de pagar quantia. E aí, dessa sentença, não foi possível apurar o valor. O juiz mandou pagar, mas não disse quanto. Ele disse que o réu tem que pagar para o autor, mas não falou quanto. Mas aí eu preciso apurar o valor devido. E eu vou apurar o valor devido por meio da liquidação da sentença. Meus amigos, todos conseguiram compreender? Ficou alguma dúvida nestes pontos? Tudo bem? Tem alguém aqui comigo? Tranquilo, professor. Sim, professora. Tá? Tudo bem? Pessoal, essa liquidação não é novidade, tá? Para a galera aí do Código de 73, porque aqui nessa sala tem uma galera que é apegada no Código de 73, existia liquidação no Código de 73, o legislador fez algumas alterações pontuais, tá? Mas não alterou a essência do Código de 2015, tá bom? Então, aqui nós vamos ter algumas considerações, mas nada que mude do que está previsto no Código de 73 para a galera aí que usa o Código revogado, mas que já aprendeu que não deve usar mais, né? Vamos lá, então, ver o que é isso, como que se dá, o que significa. Primeiro, qual é a natureza jurídica dessa liquidação? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando, pessoal, de uma natureza cognitiva. Por que cognitiva? Porque cognição é conhecimento. O juiz, ele deu a sentença, mas a sentença era uma sentença, vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Ocorreu um acidente de trânsito, o cidadão, né, o autor ali no caso, ele sofreu um acidente porque o réu avançou o sinal e acabou ocasionando o acidente, e o autor, né, ele acabou se acidentando, perdeu o veículo e acabou ficando internado por um determinado tempo. O que aconteceu? Ele ajuizou a ação tramitou, o juiz disse que o réu deveria pagar ao autor. Mas como esse autor ainda estava internado, não foi possível apurar o valor total devido. Então, o dano moral foi possível, mas o dano material e os lucros cessantes, que são os lucros cessantes? O que esse autor deixou de ganhar enquanto ele estava internado. Então, digamos que o autor fosse motorista de Uber
E aí ele ficou internado 15 dias, 20 dias. O tempo que ele ainda estiver internado é devido ao lucro cessante. Mas saiu a sentença e o autor ainda está internado. Como que a gente vai saber quanto é devido se ele ainda está internado? Eu já sei que o réu vai ter que pagar, mas quanto? Não sei, vou ter que apurar isso. O juiz vai ter que conhecer isso, né? E aí eu não posso sair cobrando esse devedor, porque não sei quanto é, então esse valor que eu ainda não sei, eu não posso cobrar. Ah, réu, você vai ter que me pagar, mas quanto? Esse valor que eu não sei, eu não posso cobrar, eu não sei quanto é. Então, o que eu ainda não sei, eu não posso cobrar. Porque a minha parte que a senhora já sabe, aí eu posso cobrar e eu vou te dizer isso daqui a pouco. Então, percebam que essa parte que eu não sei quanto eu vou cobrar, o juiz vai precisar conhecer. Então, aqui é uma fase entre a fase de conhecimento e o cumprimento de sentença. É aqui que ele está situado. Então, eu tenho a sentença, que é a finalização do processo de conhecimento, que começou com a petição inicial e terminou com a sentença. Nesse lapso de tempo até o cumprimento de sentença, eu tenho a liquidação. Por quê? Porque a sentença que o juiz deu não foi possível cobrar. Ela está aqui no meio do caminho, porque eu não posso exigir do réu um valor que eu não sei quanto é. Então, eu tenho ainda uma doutrina aqui, minoritária, tá? Minoritária, que diz que a liquidação ela tem caráter de ação, tá? Uma ação incidental, mas é uma corrente minoritária. A majoritária entende que, na verdade, é uma fase, tá? Estamos diante de uma fase processual e não de uma ação. Porque uma fase processual é um caminho que eu tenho que percorrer até chegar no cumprimento de sentença. Então, vocês já viram alguém cobrar algo que você não sabe quanto alguém vai cobrar a pessoa se você não sabe quanto que é? Lembrando que liquidação de sentença só é de valor, só é de quantia. Ninguém aqui vai fazer liquidação de obrigação de fazer. Ninguém aqui vai fazer liquidação de entregar. É só se virou perdas e danos, é só se virou dinheiro. Se converteu e virou dinheiro, aí eu vou fazer liquidação de sentença se eu não tiver um valor. Eu não sei quanto é, então eu tenho que fazer esse caminho, por isso que é uma fase processual. Grave essa palavra fase processual, que eu vou retomar isso na nossa última aula da semana que vem. Porque o cumprimento de sentença é uma fase processual também. Mas é uma fase processual de execução, de cobrança do valor que eu já sei quanto é que eu descobri na liquidação. Professor, e se eu já tenho o valor na sentença? Você pula essa fase. Não é uma fase obrigatória. A liquidação de sentença é uma fase que eu vou fazer quando eu não tenho este valor. Então, ela é uma fase procedimental, ela é uma fase processual. Tanto a liquidação quanto o cumprimento de sentença. E se é uma fase, eu estou falando dentro do mesmo processo. Tudo bem? Então, aqui, a gente já vai ver uma outra palavrinha chamada de processo sincrético. Não estou falando errado, é sincrético mesmo. Processo sincrético. Dentro do mesmo processo, eu vou passar por fases. Então, eu tenho aqui a fase de conhecimento, que vai da petição inicial até a sentença. E aí eu vou ter, posso ter, não é obrigatório ter, a liquidação de sentença e depois o cumprimento de sentença, que é a fase executiva. Isso é sincretismo processual. Eu tenho uma ação única com todas essas fases dentro dela. Eu tenho uma ação na qual eu tenho desde a petição inicial até a fase executiva. Então, aqui eu não preciso de processos diferentes, não é uma ação nova, eu não estou inventando nada, eu estou dentro do mesmo processo
Então, eu saí ali da fase de conhecimento, passei pela liquidação de sentença, posso não passar por ela, se eu tiver um valor exato, e vou chegar ao cumprimento de sentença, que é a fase de execução. Antigamente não era assim, tá, meus amigos? Aí eu vou deixar para falar na aula que vem, mas o que vocês precisam entender hoje é que a gente está falando de uma fase processual. Então, o primeiro ponto é entender que a liquidação, ela só acontece nas obrigações de pagar quantia em títulos judiciais que são originários de uma sentença. E que essa liquidação, ela é uma fase processual, tá certo? Ela é uma fase processual. Tudo bem? Entendido isso, o que a gente precisa entender? A regra é que não se tem a liquidação de sentença. Professora, você tá doido? Você acabou de falar que pode ter. Eu falei isso, que pode ter. Não é que todo processo vai ter liquidação de sentença. A regra é que não tenha. A regra é que o juiz dê uma sentença exatamente com o que foi pedido. A regra é que o juiz dê uma sentença exatamente de acordo com o que foi determinado. Por que a professora está falando isso? Porque, pessoal, nós temos uma regra no nosso código, quando você aprende a fazer petição inicial, você aprende lá que você precisa fazer os pedidos. Fato, direito, pedido. Esse pedido, ele tem que ser determinado. Algumas hipóteses vão gerar um pedido genérico. Alguns contratos, algumas obrigações vão gerar uma sentença porque vieram de um pedido genérico. Que foi feito um pedido genérico porque não pode ser determinado. Mas a regra é que isso não aconteça. Então, nós temos, inclusive, uma vedação à prolação de sentença ilícita. A regra é que o juiz não dê sentença da qual não tem um valor. Vedação à prolação de sentença ilíquida. Vedação é proibido o juiz dar sentença sem identificar o valor devido, que é uma sentença ilíquida. A regra é que a sentença ela seja líquida. A regra é que o juiz tenha um pedido determinado e possa dar uma sentença determinada. Porque o pedido foi determinado. Mas se o pedido não é determinado, se o pedido não diz exatamente o que tem que ser dado, aí, excepcionalmente, né, eu vou ter aqui um pedido genérico. Eu não tenho como. Imaginem o lucro cessante. Se o cidadão está internado ainda, como é que você vai saber quantos dias você vai cobrar? Que o cidadão está sem trabalhar. Você tem uma bola de cristal, que você sabe, não, daqui 15 dias ele está voltando a trabalhar. A medicação que ele está usando, você já sabe qual que o médico vai passar e qual que ele realmente precisa tomar, que vai ser o valor pago pelo resto. Se você não tem como apurar esse valor, você vai ter que fazer um pedido genérico. Então, aqui, eu não tenho como determinar desde logo as consequências de ato, as consequências deste fato. Quantos dias ele não vai ficar internado? Eu não sei. Quanto vai ficar a medicação que o fulano tem que tomar? Eu não sei. Eu vou pedir para o juiz do lucro cessante? Vou pedir, mas eu não sei quanto. Não vai ser possível apurar esse valor. Então, nesse caso, aí sim, nesses casos aqui, né, do 324, parágrafo 1º, para quem não sabe, 324 é o artigo que diz como tem que ser o pedido do autor. O pedido do autor tem que ser determinado. O que você quer, autor? Eu quero uma indenização de dano moral. De quanto? Hoje você tem que falar quanto você quer. Né? Eu quero tantos mil reais de dano moral. O dano material já dá para saber? Já está apurado? Você já fez os orçamentos lá do seu veículo? De quanto ficou o conserto? Traz os orçamentos, você já sabe quanto é.
né? Então, está determinado. Mas existem situações que, infelizmente, não vai ter como. E aí, neste caso, pode ser proferida uma sentença ilíquida. Para quem ainda não entendeu. Sentença ilíquida não tem valor determinado. Não sei quanto é para pagar. Uma sentença líquida tem um valor determinado. Sentença líquida vai precisar de liquidação? Não, né, professora? Se já está líquido, não tem o que fazer. Sentença ilíquida vai precisar de liquidação. Então, aqui eu farei a liquidação e aqui não tem liquidação. Como que o juiz chega nessa sentença? A depender do pedido. O que foi pedido é algo certo e determinado que possibilita o juiz dar um valor exato? Ótimo, temos uma sentença líquida e essa é a regra. Não é possível, o que foi pedido não dá para apurar o valor, então vai ser proferido excepcionalmente uma sentença ilíquida, certo? Professora, só eu deixei aqui uma questão para vocês, né, sobre o caso do dano moral, tá bom? O dano moral é pacificado no STJ, que é um pedido genérico, porém, né, com a vinda do Código de 2015, eu agora tenho que dizer quanto eu quero. Então, o dano moral, ainda que ele seja subjetivo, você vai ter que dizer quanto você quer, tá? Você vai ter que determinar esse valor, tá bom? Tem que se dizer quanto é. Inclusive, é importante que você diga isso até para você saber questão de competência. Se você quiser ir para o juizado especial, por exemplo, você tem que dizer quanto você quer, porque lá tem um limite, lá você só pode entrar com ações até 40 salários mínimos, se você tiver advogado, né, ou sozinho até 20 salários mínimos. Então, lá no juizado, é importante também você saber o quanto você vai pagar, não só para que o juiz possa dar uma sentença, mas até mesmo para dizer a competência, se você pode ir para o juizado ou não. Te digo mais, no juizado, o juiz lá só dá sentença líquida. É vedado lá sentença ilíquida. Lá não existe liquidação de sentença. Não há essa possibilidade. Tá bom? Então, não tem, né, lá no juizado especial, não há essa possibilidade de liquidação de sentença. Então, se você quer fazer uma ação no juizado, diga quanto é. Porque se você não tiver como apurar esse valor, você não pode ir para o juizado. Não tem como. Ah, pessoa, nesse caso do acidente, vai ter que esperar o cidadão sair, ficar bom e ir para casa para você saber quanto de fato é devido. Não tem como você levar isso para o juizado sem saber quanto é. Tá certo? Em resumo, sentença líquida é a regra. Sentença ilíquida somente será proferida quando não for possível dar um montante devido. Sempre que a apuração do valor depender de produção de provas. Eu não consigo apurar o valor. O juiz na sentença deu a condenação, mas não foi possível apurar o valor. E aí nós vamos partir para a liquidação de sentença. Todos compreenderam o que é liquidação e quando que o juiz pode proferir essa decisão, quais são os casos em que isso vai acontecer, quando não for possível, minha gente. Então, regra, sentença é líquida, só será ilíquida se o juiz não puder determinar o montante devido. E aí, nesse caso, ele está autorizado a dar uma sentença ilíquida e aí vamos cobrar esse valor, vamos apurar esse valor para então cobrar o valor correto. Tudo bem, meus amigos? Parece difícil, mas eu prometo que não é.
Todos comigo. Então, eu tenho uma sentença que ela é ilíquida, tá? Que ela não tem um valor devido. Professora, quem vai exigir essa liquidação? Quem vai ali falar para o juiz, né, iniciar esse procedimento, essa fase de liquidação? Então, esse requerimento pode ser feito tanto pelo credor quanto pelo devedor. O que não pode é o juiz fazer de ofício. O que eu estou querendo te falar? Se uma sentença hoje condenatória, sem estipular o valor, tá? Não foi possível determinar o valor. Ou o autor que ganhou, o credor, ou o devedor, o réu que vai ter que pagar, vai ter que fazer o requerimento solicitando do juiz a liquidação de sentença. Não é possível o próprio juiz que dá a sentença e falar, essa sentença minha aqui, ela é ilíquida, vamos fazer uma liquidação de sentença. Não dá. Ele mesmo deu a decisão, ele mesmo vai vir com a liquidação? Não. Então é preciso um requerimento das partes. Seja do autor, seja do devedor. Não precisa os dois. Só o devedor ou só o credor vai fazer uma petição para o juiz para que se possa apurar o valor. Petição para quem, professora? Quem é o órgão competente? O órgão competente é o mesmo juiz que deu a sentença. Então, o juiz que deu a sentença, ele é quem é o juiz responsável para se apurar agora o valor devido, para julgar ali e analisar essa liquidação de sentença. Certo? Então, para quem está aqui comigo, né, quem ainda não entendeu, for proferida uma sentença. Essa sentença não tem um valor devido, exato, concreto. Se não tem um valor, ela é ilíquida. Ela é ilíquida, farei liquidação. Quem vai fazer? Ou o credor ou o devedor. Qualquer uma das partes. Quem não vai fazer sozinho? O juiz. O juiz, toda vez que a gente fala de ofício, quer dizer que é o juiz fazer sozinho, sem que ninguém fale nada para ele. Isso ele não pode. Ele só pode fazer se houver pedido das partes. E para quem que as partes vão pedir? Para o próprio juiz que deu a sentença. E aí, nós vamos chegar no segundo ponto, que não vai dar tempo para a gente terminar hoje, mas eu vou deixar já indicado aqui para vocês, as formas de se fazer essa liquidação de sentença. Eu tenho como opção aqui, eu credor, ou eu devedor, aquele que está requerendo essa liquidação, que seja feita de duas formas, ou por arbitramento, ou pelo procedimento comum. Cuidado que no Código de 73 eu tinha uma modalidade chamada por artigos, tá? Cuidado que agora vou ter uma reformada nesse ponto e agora a gente tem que se atentar que nós temos essas duas modalidades, do arbitramento e do procedimento comum, tá bom? Então aqui, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, vamos fazer a liquidação. O credor ou o devedor vão requerer de duas formas, por arbitramento ou por procedimento comum. Professora, como que eu sei qual é o meio que eu vou utilizar? Então, você pode escolher por arbitramento se, né, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Como assim? Não entendi nada. Você vai requerer por arbitramento quando for necessário cálculos complexos, tá certo? Em regra, nós do direito não conseguiríamos fazer com tranquilidade. Então, o que eu vou precisar fazer liquidação aqui, professora? O juiz deu uma sentença, não dizendo quanto, mas que precisa de uma perícia. Precisa de alguém da área de contabilidade, para ter economia, que possa fazer esse cálculo.
Nós do direito, eu e você, não conseguiríamos fazer esse cálculo. Não é aquele cálculo que você acha na internet para fazer atualização de correção monetária. Não é. É um cálculo complexo, é um cálculo que exige um conhecimento técnico. Aí, então, o ideal é que você escolha por arbitramento. E o procedimento comum? Procedimento comum é quando eu tenho fatos novos. Como assim, professora? Fatos novos. Aqui, eu não vou discutir quem vai pagar, eu não vou discutir o mérito, eu não vou modificar o que está na sentença. Eu apenas vou trazer fatos para o juiz para discutir quanto eu devo pagar. Então, venham comigo, eu tenho duas modalidades de liquidação de sentença. A primeira, por arbitramento. Esse arbitramento significa dizer o quê? Significa dizer que eu vou fazer cálculos complexos, que eu vou precisar de um auxílio de um perito, de alguém especializado. Segunda hipótese que eu posso fazer, procedimento comum. Eu tenho fatos novos que eu vou levar para o juiz, mas não é para rediscutir a matéria, não é para modificar a sentença. É único e tão somente para discutir o valor. É vedado, é proibido eu discutir na liquidação de sentença aquilo que já foi julgado. Então, eu preciso aqui trazer como exemplo lá do cidadão internado. O fato já aconteceu, o juiz já julgou, já disse quem tem que pagar. O que é novo aqui é que o cidadão ainda está internado. O que é novo aqui é que eu não sei quanto, estou apurando agora os valores, ele ainda está internado, estou ali pegando os atestados, estou trazendo isso para o juiz, para tentar apurar o valor devido desses danos materiais, para tentar apurar devido o lucro cessante, mas eu não vou discutir, não posso discutir de forma nenhuma quem vai pagar, quem é o culpado. Não, isso já está decidido na sentença. Não é por meio da liquidação o caminho. Tá certo? Então, na semana que vem, nós vamos começar falando como que você fazer esse arbitramento, como que isso acontece e como que acontece o procedimento comum. Hoje você precisa entender essa diferença de que a liquidação de sentença por arbitramento nada mais é do que a necessidade de se fazer esses cálculos. E que o procedimento comum é trazer fato novo, mas não é discutir a matéria. Todos conseguiram compreender? Aí na semana que vem a gente vai começar a nossa aula aí, uns 15 minutos da nossa aula, falando como que vai acontecer essa liquidação por arbitramento e como que vai acontecer essa liquidação por procedimento comum. Por hora, o que é, todos conseguiram compreender, que é arbitramento. São cálculos complexos que vão ser feitos. Procedimento comum é trazer fatos novos para que a gente possa apurar o valor. Tudo bem até aqui? Tranquilo, professora. Certo? Bem, tranquilo. Professora, e para que a gente possa fechar hoje esses dois pontos aqui. Se o juiz deu uma sentença, para eles fechar, o juiz deu uma sentença que, na verdade, só precisa fazer um cálculo aritmético. O que é um cálculo aritmético? É ali apurar os juros, uma correção monetária. Nesse caso, é um cálculo simples, não é um cálculo complexo. Se não é complexo, então eu não vou fazer arbitramento, porque arbitramento é complexo. Se não é complexo, não preciso fazer liquidação de sentença. Se a sentença que o juiz deu exige tão somente que você entre num site qualquer da internet e faça a atualização da dívida, para que você vai fazer liquidação de sentença? No caso aqui, a própria lei vai dizer, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor está autorizado a fazer o cumprimento de sentença. Não precisa fazer liquidação, você só vai fazer essa fase processual
quando for cálculo complexo ou tiver fato novo. Se o que você está tirando da sentença é uma sentença da qual só depende de um cálculo simples, de uma atualização que qualquer site da internet vai fazer para você, faça direto o cumprimento de sentença com o cálculo atualizado. É dispensável o cumprimento a liquidação de sentença. Então, para que você possa entender, uma sentença ilíquida precisa de cálculo complexo, você vai perguntar para ela. Vai precisar de fazer cálculo complexo? Se a resposta for sim, você vai fazer liquidação de sentença. Se a resposta for não, você já não precisa fazer liquidação de sentença e vai direto para o cumprimento de sentença. Todos conseguiram compreender? Recomendação do código de que o CNJ vai desenvolver ali ferramentas para possibilitar essa uniformização, para facilitar a vida do advogado aqui, né? Essa é a ideia. Então, eu diante de uma sentença que eu só preciso apurar o valor, se você pode comprar um sistema, né? Tem vários. Você pode digitar no Google, aí tem vários sites, o TJDF faz, né? Vários sites de tribunais de justiça, inclusive, vão fazer esse cálculo para você. Então, não precisa fazer uma liquidação de sentença para isso. Ele é uma fase dispensável. Pois não, Alexandre? Professora, na área civil, como é que está a briga, a discussão? Não sei se tem isso. Cortou, não te entendi. Briga do quê? Na área civil, professora, como é que discussão, enfim, de qual índice de correção monetária usar, até por esses softwares que o próprio parágrafo 3º aí fala do Conselho, qual é o índice, qual é a base? Aqui, Alexandre, a gente vai se utilizar do que o STJ tem dito, tá? Então, a depender, na maioria dos casos, o que a gente usa é o INPC, tá bom? A depender do que está previsto no contrato, pode até ser que o juiz dê que essa cláusula é nula, né, que ele não dê validade para a cláusula, se ela disser aí um outro índice mais excessivo, e aí vai depender do que vai ser decidido, mas o STJ tem disposições sobre isso, inclusive o STJ súmula de a partir de quando tem que correr juros, correção monetária, né? A partir de quando, a partir da citação, a partir da condenação, a depender do caso, né? A gente vai utilizar de cada uma dessas súmulas. Então, o STJ é quem dá esse norte para nós, e a regra que tem sido utilizada é o INPC, mas é claro que tudo depende aqui do contrato que está sendo analisado, do fato que está sendo levado ao judiciário, que às vezes, igual eu disse, pode ser que seja considerado nula essa cláusula e aí não vai ser aplicado o que está lá, vai ser aplicada a regra e a gente vai ter recurso para isso, mas a discussão que se tem aqui, elas, né, costumam ser resolvidas no próprio STJ, inclusive com súmulas sobre isso, tá bom? Súmulas de quando corre a correção monetária, os juros, tá bom? O índice, qual vai ser o índice utilizado, então a gente tem súmulas do STJ que disciplinam exatamente como tem que ser, e aí se o juiz não fala na sentença, eu vou utilizar de recurso, né, de embargo de declaração, de uma apelação, para que o juiz diga o índice, e se ainda assim insistindo na liquidação de sentença, eu vou vir com essas súmulas, e aí eu vou dizer ao juiz que eu estou utilizando essas súmulas e nem passo, já junto o cálculo ali e já informo para o juiz o que é, né? Então, dependendo do que for decidido, o ideal é que isso fique exaurido na sentença. Não sendo exaurido na sentença, se decida isso por meio de recurso. Não sendo decidido por meio de recurso, necessário é que se faça liquidação, ao menos para que se possa definir o índice de correção monetária, tá bom? Mas quem nos ajuda aqui, quem a gente vai seguir é o entendimento do STJ. Obrigado, professor. Certo? Tem diversas súmulas que falam sobre isso, várias, depois até na próxima aula eu posso
pontuar aqui para vocês anotarem e terem aí quais são, mas a gente vai se utilizar no entendimento deles. E aí, para a gente fechar, então, já que agora estabelecemos que se o juiz proferir uma sentença da qual só exige cálculo aritmético, não preciso fazer liquidação. Mas o professor ensina, né? E sim, na sentença, o juiz ele condena a pagar o dano moral em 10 mil reais, mas o lucro cessante ele não diz quanto é, porque não dá para saber ainda. E aí, como é que fica? Então, esse aqui é o dano moral, que o juiz já arbitrou, mas o lucro cessante ainda não foi possível. Como é que fica a situação? Nesse caso, eu tendo uma sentença com uma parte líquida, que é essa parte aqui dos 10 mil reais, eu sei exatamente quanto eu tenho que pagar. E uma parte ilíquida, que é essa parte aqui do lucro cessante, que eu não sei quanto eu vou pagar, o código me dá uma solução. Fala, bom, já tem 10 mil que eu posso cobrar. Eu já sei quanto é, já está certo esse valor, então esses 10 mil está tudo bem. O que eu vou fazer aqui no caso? Eu vou ter que esperar eu descobrir quanto eu vou pagar aqui, ou eu já posso cobrar esse valor que está certo? E aí o código nos dá a solução. Ele diz o seguinte: quando a sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, o credor pode, desde logo, fazer a execução daquela. Aí o código utiliza do seu português, né? Você fala daquela, pessoal, daquela é aquela que está longe, no caso é a parte líquida. Vou até pintar aqui, ó. Daquela quem? Da parte líquida. E em autos apartados, a liquidação desta, aquela que está perto de você, né? Um pouquinho de aula de português aqui para a gente retomar, lembrar lá atrás que a gente aprendeu. Esta está perto de você, esse está longe de você. Então, desta é a parte ilíquida. Ah, professor, então está falando aqui o seguinte, que aquela que é a líquida, eu já posso cobrar na mesma ação, naquele mesmo processinho. E aquela parte que eu não sei quanto é, eu vou fazer um processinho apenso. Vou amarrar ali com a minha ação principal em autos apartados, em processinho separado, só liquidação. Só para apurar quanto é, para não fazer confusão na cabeça do juiz. Então perceba, se eu tenho uma sentença nessa forma, eu tenho um valor que já é certo, mas tem um outro valor que eu não sei quanto é. O valor que está certo, vou até fazer aqui num outro espaço aqui para vocês. Opa! E aí já finalizando, né? Que hoje já foi bastante informação para nós. Sentença. E aí dessa sentença, o juiz disse que o dano moral é 10 mil reais. 10 mil reais é líquido. Eu sei exatamente quanto eu tenho que cobrar. Mas o lucro cessante eu ainda não sei. Então é ilíquido. Esses 10 mil reais eu já vou fazer um cumprimento de sentença dentro deste mesmo processo. E este lucro cessante, eu vou fazer uma liquidação de sentença em apenso. Então, um processinho separado, amarrado com o processinho principal. O cumprimento de sentença é dentro do processo, que já existe. Então, professora, eu, advogado desse credor, né, que vai ter que receber esse dinheiro aí, eu tenho duas tarefas. Uma, fazer um cumprimento de sentença para exigir o valor que já está certo. E uma segunda,
fazer uma liquidação de sentença para apurar o valor, que eu ainda não sei quanto é. Então, para não ficar aquela bagunça, tudo no mesmo processo, então, dentro do processo, eu faço o cumprimento e, em apenso, eu faço a liquidação exatamente como está previsto aqui. Então, a parte líquida eu já faço o cumprimento, aquela, e esta, a ilíquida, em autos apartados, eu farei a liquidação. E aí, por hoje, nós ficamos por aqui. Na semana que vem, eu vou falar do procedimento, de como que vai ser o procedimento comum no arbitramento, né? Fez a petição, pediu para o juiz a liquidação, o que vai acontecer, quais são as cenas dos próximos capítulos, que aí em 20 minutinhos a gente termina, que se eu for hoje, acho que vai ficar muito cansativo para nós, não vai render, então a gente deixa para semana que vem. E aí, a gente termina a semana que vem falando de cumprimento de sentença, meus amigos. Tá bom? Então, eu fico aqui à disposição de dúvidas que os senhores tiverem. Agradeço a presença, a paciência. Havendo dúvidas, estou aqui à disposição. Muitíssimo obrigada.